Beleza? Chegamos agora ao último passo de química orgânica, que é estudo das reações orgânicas. Quando a gente fala de reações orgânicas, essencialmente estes passos aqui são fundamentais. Ó. As reações de adição, eliminação, substituição, polimerização e as reações de óxido-redução. Principalmente a oxidação, que é o que mais acontece na prática, são as reações de oxidação. Bora começar com isso? Vamos lá. Primeiro sobre os tipos, né, de reações que eu citei ali no nosso infográfico, mas agora eu vou já dar uma lapisada geral com vocês, depois a gente vai aprofundando em cada uma delas, tá? Primeiro princípio sobre as reações de adição, só achar minha canetinha aqui, achei. As reações de adição, elas acontecem quando, em geral, a lei geral é essa, tá? Uma dica, uma lógica que vai servir para o resto da sua existência, ser humaninho. É quando a gente junta dois reagentes, ó, e vira um só produto, papai. Isso é reação de adição. Quando duas coisas viram uma só, reação de adição, portanto. Aqui temos vários exemplos, então, é o caso aqui da hidrogenação do eteno, que vira etano. Outro exemplo, ó, duas coisas, mesma coisa grandona, assim, trambolhuda, como diz meus alunos, vira outro trambolhão. Mas olha só, é duas coisas virando uma só. Reação de adição para isso, simples assim. A reação de eliminação é justamente o inverso. A reação de eliminação é quando temos uma coisa só que vira duas outras ou mais, tá? Não precisa ser uma virar duas, não. Assim como na adição não precisa ser duas virar uma, pode ser três virar uma, pode ser 4 virar duas, se 4 moléculas virou 2 moléculas no final, é uma adição. Tá? Se está diminuindo aos produtos o número de moléculas, isso é uma reaçãozinha de adição. Na eliminação é o inverso, é quando uma molécula vira 2 ou 3, quando 2 moléculas viram 4 ou 5 e aí por diante. Aqui temos uma reação de oxidação orgânica, a gente vai ter que lembrar do conceito de inox, a gente vai falar disso já já. E aqui uma reação de substituição orgânica. A polimerização a gente vai falar lá no capítulo de polímeros, tá? A gente vai ter um capítulo só sobre polímeros mais pra frente. Então, beleza. Vamos começar com as reações de adição. Reaçãozinha de adição, deixa eu escrever aqui, deixa eu limpar o quadro. As reações de adição são das mais primordiais, aquelas que têm mais probabilidade de serem cobradas, eu diria até, são as reações de adição e de substituição. Reações de adição. A lógica é muito simples. Na reação de adição, eu vou adicionar coisas nas moléculas orgânicas. E aí vem os tipos de reações de adição, né? Se eu adiciono água, é uma hidratação. Se eu adiciono um halogênio, é uma halogenação. E assim por diante. Mas existem alguns princípios básicos que eu já vou adiantar, que o princípio mais importante é a regra do Markov-Nikov. Regra do Markov-Nikov. Espero que você esteja com seu caderninho aí, me acompanhando, escrevendo junto comigo. A regra de Markov-Nikov é essencial e ela é muito simples. A regra de Markov-Nikov, que é principalmente aplicada às reações de adição, afirma que o hidrogênio, vou colocar aqui, ó, H, hidrogênio, estará adicionado ao carbono que já possui mais hidrogênios. Será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Foi isso que aquele russo Markov-Nikov falou. Hidrogênio estará adicionado ao carbono mais hidrogenado. Pronto. Resumimos perfeitamente aí a regra de Markov-Nikov. Mas como assim, prof? Carbono hidrogenado? Como é que isso aconteceria? Bora trabalhar exemplos? Por isso que eu deixei esse módulo para escrever mesmo com vocês, para a gente trabalhar em cima de exemplos. Então, olha aí. Agora temos essa molécula aqui. Tá aí a nossa molequinha. Ficou torta. Deixa só essa última reta aqui, melhorar ela. Pronto. Eu vou pegar essa molécula, essa é a minha molécula do 2-metilbuteno. Vou fazer uma hidrogenação. Vou reagir com hidrogênio. Meu 2-metilbuteno, como é uma hidrogenação, só vai restar dentre as opções para serem adicionados hidrogênios. Então, o que quer dizer isso? A regra de Markov-Nikov para esse caso não serve. É só hidrogênio que vai ser sempre adicionado, aí hidrogênio vai nas únicas duas possibilidades. Quais duas possibilidades onde pode acontecer a adição? Um hidrogênio vai vir para cá, outro hidrogênio vai vir para cá. Essas são as duas únicas possibilidades da adição acontecer. O produto dessa reaçãozinha de hidrogenação, que nem chegamos ainda a existir Markov-Nikov, é isso. É o 2-metilbuteno que vira
2-metilbutano. A dupla ligação some, porque aqueles carbonos recebem hidrogênios. Agora, bora dar um exemplo que aplica Markov-Nikov. Eu estou com esse quadrinho aqui da estabilidade carbocática, vou falar sobre ele daqui a pouco. Agora, bora aplicar Markov-Nikov. De novo, a mesma molécula. 2-metilbuteno. Mas agora eu vou fazer uma adição de aleto de alquila, um HCl, por exemplo. Isso é chamado, nas reações orgânicas, de adição de aleto de alquila. Vou até colocar aqui. Ou de aletos. Adição de aletos. Aqui foi uma hidrogenação. Hidrogenação. Beleza. Então tá aí, adição de um aleto. Agora eu não tenho 2 hidrogênios. Agora o Markov-Nikov é que manda. Hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Entre o carbono que eu vou aqui chamar de carbono A e carbono B, agora a gente precisa pensar. Dentre esses 2 carbonos A ou B, qual o mais hidrogenado? Se a gente pensar, né, do princípio da tetravalência, que o carbono está sempre ligado a hidrogênios invisíveis, esse carbono número A, por exemplo, ele nem sequer tem hidrogênio nenhum. Já o carbono B, ele tem um hidrogêniozinho aqui subentendido, invisível. Logo, hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Necessariamente, o produto que tem esse hidrogênio preso ao carbono B e o cloro que vai ficar preso ao carbono A é o produto principal dessa reação de adição. Então, nessa reação de adição, esse produto aqui, ó, essa molécula aqui, vou fazer aqui agora, aqui vai ter o cloro. É o produto principal. Pode haver a possibilidade, sim, de formar esse outro produto, ó, que é o cloro no carbono A. Só que, em termos percentuais, aqui vai ser formado algo em torno de 80% dos produtos. Aqui vai compor em torno de 20% dos produtos. Porque aqui é de cima, né, a opção que forma 80%, que é a grande maioria, obedece ao princípio das reações de adição, que é o princípio do Markov-Nikov. Uma das coisas que justifica esse fenômeno é, inclusive, a estabilidade do carbocátion. Aqui a gente não precisa se ater muito a isso, mas essas reações de adição e todas as reações orgânicas, quando acontecem, elas acontecem por etapas. Existe uma etapa intermediária que é a formação do carbocátion. O carbocátion é aquela parte da molécula orgânica positiva, aquele carbono que fica positivo. E todo carbocátion terciário, como é esse caso aqui, ó, aqui é um terciário, aqui é um secundário, aqui um primário, e aqui é só, nem chega a ser um carbocátion. É só o carbono livre mesmo. Todo carbocátion terciário é mais estável que secundário e mais estável que primário. Isso interfere nas reações químicas. Por exemplo, a origem da explicação do conceito de por que hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado é porque o carbono mais hidrogenado é aquele que é mais reativo em termos de carbocátion. Porque aquele menos hidrogenado, que seria um carbono terciário, por exemplo, ele é muito estável. Se ele é muito estável, quanto maior a estabilidade, a consequência disso é que menor será a reatividade. Princípio geral da química: maior estabilidade, menor reatividade. Fiquei na frente aqui, né? Maior estabilidade, menor reatividade, beleza? É isso que explica o fenômeno da regra de Markov-Nikov. A gente acabou ilustrando aqui a adição por hidrogenação, adição de aletos. Só fazer mais um exemplo, a gente vai para outro tipo de reação, fazer aqui uma reação de adição de água. É importante falar da adição de água. Vou pegar uma molécula agora diferente aqui, inventei uma aqui, tá aqui essa molequinha aqui agora. Então tá aí a nossa molécula do 2-penteno, vai receber água. A molécula de água pode ser escrita assim, tá? HOH é a mesma coisa. Markov-Nikov vigora. E Markov-Nikov é quem vigora. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Só que a gente vai ter um empate nesse contexto aqui. Esse carbono aqui, vou chamar de carbono A, ele tem um hidrogênio. Esse carbono aqui que eu estou chamando de B, ele também tem um hidrogênio. Houve um empate. Então, se empatou, tanto faz, né? Tanto faz, Markov-Nikov não interfere. Deixa eu só desempatar aqui e vou colocar essa dupla ligação num lugar diferente. Se por acaso a dupla ligação estivesse aqui na ponta, agora
Tudo funciona pela lógica de Markov-Nikov. Hidrogênio vai vir para esse carbono aqui, que é o mais hidrogenado. A hidroxila vai vir para o outro carbono aqui. Lembrando que só sofre adição aqueles carbonos que participam da dupla ligação. E o resultado de uma hidratação é sempre a formação de um álcool. Então teremos aqui a formação de um álcool secundário. É um álcool secundário porque o carbono que sustenta a hidroxila é um carbono que está ligado a dois outros carbonos. É um carbono do tipo secundário. Tá aí, hidratação de álcool forma hidratação de alcenos, né, ou alquenos, formam-se alcoóis. Beleza, falamos das reações de adição, nada mais que isso pode vir a ser cobrado de vocês no Enem. Vamos falar sobre o próximo tipo, que é a reação de eliminação. Vamos falar de eliminação. Na eliminação é o seguinte. Eliminação. A eliminação também pode... É o inverso de uma reação de adição, então tem muita similaridade. Tem exatamente uma série de características muito parecidas com a adição, só que do ponto de vista contrário. Por exemplo, é possível haver a eliminação de haletos. Para ser realizada uma eliminação de haletos, eu tenho que ter uma molécula halogenada, né? Uma molécula como essa aqui, vou fazer aqui agora, de bromo. Então, se eu fazer uma eliminação de uma molécula como essa, já que, observe que na adição a dupla deixa de existir. Na eliminação não tem dupla, são moléculas geralmente saturadas, e aí formam-se a dupla ligação. Então, nesse caso aqui, vou formar então um haleto. Já está meu haleto, eu vou tirar esse haleto, vai sair na forma de HBr. E aí, um resultado disso é que vai surgir uma dupla ligação na minha molécula. E aí existem duas possibilidades, né, para essa dupla ligação existir. A dupla ligação pode ser formada entre o carbono, deixa eu enumerar aqui, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então a dupla pode passar a existir entre o carbono 1 e 3, como eu citei nesse exemplo. Vou só enquadrar melhor aqui o HBr. Ou a dupla ligação pode passar a existir entre o carbono 1 e 2. Vou fazer aqui agora. Ou a dupla pode estar nessa posição. E aí, qual posição vai ser preferencial, então, nesse caso, para que seja estabelecida a posição da dupla? Vai ser entre o 2 e 3 ou entre 1 e 2? No fim das contas, o produto aqui que tem a dupla entre o carbono 2 e 3, ele é mais estável. Como esse produto é mais estável, esse aqui forma em maior quantidade. Espera-se, né, que dentre os produtos formados, a gente está falando de reação orgânica, as coisas não acontecem perfeitamente, né? Não se forma um único produto. Então, já que vai formar mais de um produto, 70% aproximadamente vai ser desse aqui, entre a dupla fica entre 2 e 3, e 30% entre esse aqui, entre a dupla entre 1 e 2, ok? Funciona essencialmente assim. Lembrando que esses percentuais são só valores aproximados para demonstrar numericamente que se forma mais um do que outro, tá? Mas não exige cálculo nenhum para isso. Uma dúvida que frequentemente acontece. A eliminação, outro ponto importante, só fundamentação teórica, é que a eliminação ela acontece em condições rigorosas, né? Em condições não tão comuns, condições não tão espontâneas. Rigorosas em relação a quê? Rigorosas em relação à temperatura, exige altas temperaturas, ou também rigorosas em função de pressão, ou pressões muito altas. Além de que, como não são espontâneas, exige também a utilização de catalisadores para isso. Importantes catalisadores para que isso aconteça. Eu mostrei então uma eliminação de haletos. Como seria uma eliminação de água? A eliminação de água tem nome, chama-se desidratação. Vou fazer uma reação de desidratação aqui com vocês. Na reação de desidratação, então tem que ter uma molécula hidratada. E quais são as moléculas hidratadas? Essencialmente são os alcoóis. A eliminação em alcoóis é desidratação. Então estou pegando aqui uma molequinha, essa molécula aqui de álcool, ela vai ser desidratada lá com catalisador tal, sobreaquecimento, o triângulozinho demonstra isso. O produto dessa reação vai ser isso mais H2O
e também isso mais H2O. Lembrando que nesse caso, de novo, mesmo princípio, a dupla extrair entre dois carbonos secundários é preferível do que a dupla extrair entre um carbono primário e um secundário. Aqui é o produto principal, algo em torno de 70% disso vai ser formado. O complementar do outro. Isso é uma desidratação, simples assim. Existem alguns casos particulares da desidratação, é quando acontece, tem dois tipos, essencialmente, de desidratação, a intermolecular e a intramolecular. A inter é entre uma molécula e outra, e a intramolecular é essa que eu fiz aqui para vocês. Isso aqui, por exemplo, foi uma desidratação intramolecular, porque de dentro da molécula saiu a água. É possível que haja também a desidratação intermolecular. Vou mostrar agora para vocês como ela pode ocorrer. Agora eu vou ter um álcool primário com outro álcool primário. Ficou muito torto, deixa eu melhorar aqui. Então aqui está uma molécula de um álcool primário com outra molécula de álcool primário. Aqui temos a molécula do butanol. Esse é o butanol. E aqui temos a molécula do etanol, inclusive. Butanol e etanol. Vai acontecer uma desidratação intermolecular. O que pode promover isso? A temperatura adequada, vocês não precisam ficar decorando temperatura. Inclusive, essa lógica, reação orgânica, quando cai no Enem, ele traz um modelo antes. Vocês vão ver isso daqui a pouco na nossa próxima parte desse módulo, que a gente vê questões, ele traz modelos antes. Então, é ótimo trabalhar com isso, porque a gente trabalha em cima já de uma orientação. O próprio enunciado, o texto base, traz uma orientação importante para a gente. É muito comum, por exemplo, que aconteça essa reação intermolecular usando ácido sulfúrico no processo sulfúrico, sob as temperaturas em torno de 160 graus aí, para que isso aconteça. E aí o resultado vai ser isso, ó. Vai formar um éter e vai sair a molécula de água. Forma-se um éter e sai uma molécula de água. Vamos só conferir como isso aconteceu mais detalhadamente. Ó, temos duas hidroxilas, né, de dois alcoóis aí reagindo. Uma hidroxila sai junto de um hidrogênio. Hidroxila e hidrogênio vira a molécula de água. O que sobra combina, o que sobra gruda lá, uma parte gruda na outra. Sobrou essa parte aqui, né? O com dois carbonos. Esse O com dois carbonos é essa parte aqui. A outra parte da cadeia é essa aqui, que eu estou destacando em vermelho aí, de 4 carbonos, que é essa parte aqui, ó. 4 carbonos. Então, uma desidratação de butanol com etanol vai resultar então na formação de um éter, em especial esse éter aqui, que é o etoxibutano. Formou o nosso éter etoxibutano. Desidratação tem essas particularidades. Reações de eliminação, nada mais do que isso. Vale um ponto, eu nem gostaria de citar, mas só a nível de curiosidade. É possível que as adições também aconteçam em moléculas cíclicas, apesar de ser muito restrito. Só pode acontecer em ciclos de 3 e 4 carbonos, tá? Uma adição, que aí a cadeia torna-se aberta. Aqui eu estou ilustrando hidrogenação, tá? Em cadeias cíclicas e tornam-se abertas. A partir de 5 carbonos, em cadeias fechadas, essa reação simplesmente não ocorre, tá? Só nível de curiosidade, mas como são reações de mínima aplicação industrial e tudo mais, eu diria que não cairia um tipo de reação dessa na provinha do Enem de vocês. Então falamos de adição, falamos de eliminação, vamos ao próximo tipo, que são as reações de oxidação ou reações redox orgânica. Para falar dela, a gente vai ter que lembrar do conceito de NOx. Como é que funciona a lógica de NOx na orgânica? Então tá, vamos lá. Reação de oxidação, ou também chamada de reações redox. Oxidação barra redox. O princípio também é simples. Reações orgânicas assusta, exige mais da inteligência emocional de vocês do que de fato domínio técnico. Vocês veem isso.
Vocês vão ver que nas questões é engraçado que a questão ela dá o modelo para vocês. É bem legal trabalhar com reação orgânica em termos de questão Enem, tá? Não se sintam assustados com isso. Então, o primeiro princípio que a gente vai ter que recordar é a lógica de Knox. O Knox, em suma, é a carga, né, que cada elemento tende a possuir. Alguns elementos têm carga maior, outros carga menor, mas a carga que vem lá da distribuição eletrônica, vem do número de elétrons na camada de valência, enfim. O Knox é isso. O princípio é que o hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2. Sabendo disso aqui, ó, resolve a sua vida quando se trata de oxidação de NOx em moléculas orgânicas. Basta saber desse quadro aqui. Pronto. Vida resolvida. Vamos aplicar isso? Como é que seria? Como é que isso pode ser cobrado? Qual a lógica disso? Um álcool, por exemplo. Até aqui é a molécula de álcool. Essa aqui é a molécula do butanol. Butanol. Quando a gente vai avaliar um NOx, uma molécula orgânica, estou dando zoom aqui no butanol, a gente avalia cada carbono separadamente. Então, aqui vou determinar o NOx desse carbono aqui, carbono 1. Aqui tem um carbono 2, NOx dele é separado. Aqui o carbono 3, NOx separado. Aqui o carbono 4 com seu NOx separado. Quem é o carbono número 1? O carbono número 1 é um CH2 ligado a um OH. Quem é o carbono número 2? É um CH2. Perdão. O carbono número 1 é só um CH. CH ligado ao OH. Isso. Já estava olhando para o 2 aqui. Então, o carbono número 1 é um CH ligado ao OH. Vou até tirar esse traço do caminho aqui. Cadê? Tracinho sai. Ah, não tá pegando. Vai tudo mesmo. Ah, endoidou. Peraí, que o programinha não tá me ajudando. Foi. OH. Então tá, é um CHOH1, o 2 é um CH2, o 3 é um CH2 também, e o 4 é um CH3. Então, beleza. O tá na frente até o Destroy Enemies. Então, isso é assim que a gente vai determinar o NOx das moléculas, separadamente. O princípio é hidrogênio é 1. Então, o hidrogênio é mais 1 aqui, hidrogênio aqui é mais 1. Oxigênio é menos 2. Opa, menos 2. Eu sei que esse trecho aqui, ó, da minha molécula, esse trecho aqui é 0. Como é que eu sei que é 0? Não tem nenhuma carga escrita na molécula, né? Você não tem que vir escrito assim, um positivo aqui na ponta, ou tinha que vir escrito negativo. Não tem nada escrito, é 0. Então eu sei que a soma aqui dessas NOx de cada um dos elementos tem que dar 0. E aqui está dando 0, ó. Hidrogênio é mais 1, são 2 hidrogênios. Mais 1 com mais 1 dá mais 2. Oxigênio é menos 2 com mais 2 dá 0. Então o meu carbono aqui, por exemplo, ele tem NOx 0. Carbono 1, NOx 0. O carbono 2 vai ter qual NOx? Vamos ver aqui, ó, só para a gente aprender a fazer o NOx. Hidrogênio é mais 1, né? Vezes 2 dá mais 2. Então o carbono aqui é menos 2, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, né? No carbono 3. Aqui então o meu carbono vai ser menos 2. O carbono 4 muda. O NOx do carbono 4 vai ser menos 3. Olha só como o carbono muda de NOx. Uma mesma molécula, ele é 0, menos 2 e menos 3. Tá, mas a gente vai ver isso acontecendo numa lógica de questão de oxidação. Então, se eu tenho por acaso um álcool primário, isso é um princípio, tá, das reações de oxidação. Todo álcool primário, no meu caso do etanol, inclusive, vale essa contextualização, porque o álcool primário mais importante que existe na Terra é o etanol, que é essa molécula aqui, ó, etanol, CH3, CH2OH. Todo álcool primário ele vira um aldeído. O aldeído, nesse caso, escrevi a molécula logo. O aldeído que vai ser formado é o CH3COOH. Etanol não precisa ser só etanol, tá? Todo álcool primário vira aldeído. Vira etanol. Álcool primário vira aldeído, que é um aldeído. Bora ver se está havendo de fato uma oxidação nesse processo. A gente vai ter que calcular o NOx e a gente só precisa se preocupar com o NOx do carbono que está sofrendo alteração, que é esse aqui, né? O carbono que sustenta a hidroxila, que virou uma carbonila. Então só basta esse carbono para me preocupar. A gente já fez um cálculozinho como um carbono desse aqui, né? De CH2OH. Ah, não, foi bem parecido ali anteriormente. Hidrogênio é mais 1. Então
Mais 1. Hidrogênio é mais 1, são 2 aqui, mais 2. Oxigênio é menos 2. Então tá, mais 3, menos 2, mais 1, tá sobrando uma carga positiva aí de 2 unidades positivas ainda, né? Mais 2. Meu carbono aqui ele vai ser menos 2. Ok, meu carbono é menos 2. Vou destacar em verde o NOx do carbono, menos 2. Bora ver o NOx do carbono lá no aldeído agora, para ver se houve uma oxidação de fato. Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. Aí esse meu trecho é zero, minha molécula é neutra, é carga zero. O resultado disso é que essa molécula aqui vai ter o carbono, então, com NOx de mais 1. Ixi, então o carbono era menos 2 e virou mais 1. Se por acaso o NOx aumentou, como aconteceu, né, de menos 2 para mais 1, é um belo aumento de NOx. O NOx aumentou. Se aumentou, portanto, oxidou. Todo aumento de NOx é uma oxidação. Isso aqui é uma reação de oxidação orgânica, por exemplo. Observem que eu nem me preocupei com equivalência estequiométrica, com outro produto que foi formado. E geralmente é assim que cai nas questões mesmo, tá? Mas aqui foi liberado, só para fechar, né, a estequiometria, o balanceamento aqui desse processo. Então foi eliminado nesse processo 2 hidrogênios. É uma reação de desidrogenação, em que etanol vira etanol, por exemplo. Ok? Todo álcool primário vira aldeído e todo álcool secundário vira cetona. Isso é outro princípio nas reações de oxidação. Todo álcool secundário vira cetona. Secundário. Aí vira uma cetona. Ilustrando aqui, um álcool secundário agora. Tá aqui a molécula. Catalisador certo, vocês não precisam ficar se importando com o catalisador, decorando o catalisador, nada disso. Álcool secundário vai virar isso aqui, ó, o que era onde ficava a hidroxila vira uma carbonila e sai 2 hidrogênios nesse processo. Vamos ver o que está acontecendo com o NOx aqui desse trecho. Aqui no meu carbono número 2. Eu tenho que me preocupar agora com o NOx carbono número 2. Tá? O que é esse meu carbono número 2? O carbono número 2 ele é um CHOH. Nesse caso, CHOH a gente já fez, né? O carbono aqui é zero. E o que é isso aqui? Um C dupla O. Isso aqui é um C dupla O só. Nem tem hidrogênio. Oxigênio é menos 2, carbono vai ser mais 2. Olha só, o carbono mudou de 0, que eu estou pintando em verde, para mais 2. Oxidou também, uma bela de uma oxidada. Tá aí então 2 ilustrações de reações de oxidação orgânica. As principais aplicações é nesse sentido aí mesmo. Existem ainda as oxidações chamadas oxidações enérgicas. Estudar sulfúrico aquecido para isso. Lembrando que as oxidações orgânicas são também eliminações, tá? Uma coisa, assim como lá em isomeria, uma reação ou um processo não exime, não cancela o outro. Aqui, então, como é que seria uma oxidação enérgica? A oxidação enérgica, ela chega até a quebrar a molécula e para que ela seja enérgica, para que ela seja quebrada enérgica, é necessário que ela tenha uma zona de instabilidade. E onde é que são as zonas de instabilidade em moléculas orgânicas? São as insaturações, são as duplas ligações. Aqui uma molécula com dupla ligação, ramificadezinha, ácido sulfúrico sinistro, amplo aquecimento, essa molécula vai quebrar. Onde é que ela vai quebrar? Vai quebrar aqui na sua dupla ligação, que é a zona de instabilidade. Resultado disso vai ser que ela vai ser quebrada. Vai ser quebrada e vai entrar o que no lugar? Entra oxigênio, já que é uma oxidação branda, né? Vai entrar então oxigênio aqui, que vai virar um ácido carboxílico, e vai entrar aqui, ó, também oxigênio fazendo dupla ligação, que vira uma cetona, ó. Resultado disso é a formação do grupo funcional ácido carboxílico e cetona foi formado. Essa oxidação enérgica. Vamos dar uma revisada de como isso aconteceu? Talvez eu tenha feito rápido. Então tá aí a minha molécula 2-metilbutano, na zona de instabilidade onde quebra. Então aqui, ó, vai ser quebrada. Quebra e entra o que no lugar? É uma oxidação enérgica. Então o que quer dizer isso? É um meio rico em oxigênio.
Vai ter oxigênio sobrando. Às vezes até se usa para isso também ozônio, também chamado até de ozonólise, quando usa muito oxigênio, até do O3, para quebrar a molécula. A molécula quebra, onde tem a dupla continua a existir, na verdade. Só que ó quem entra no lugar. Oxigênio entrou no lugar aqui para esse carbono. Ó. Esse carbono está fazendo dupla com outro carbono. Agora entrou oxigênio no lugar. Agora eu vou mudar de cor. Esse outro carbono aqui, que eu estou fazendo de laranja, também fazia dupla. Ele continua fazendo dupla, só que agora com oxigênio no lugar, que leva à formação de uma acetona e de um ácido carboxílico. Observem que esse carbono em vermelho aqui, ele tinha um hidrogênio invisível preso a ele. É uma oxidação que tem tanto oxigênio para entrar e esse hidrogênio até ganha um par, ganha outro oxigênio. Entrou 3 oxigênios nessa molécula, que levou à formação de ácido carboxílico e cetona. Há situações ainda que formam-se 2 ácidos carboxílicos. Seria o caso de uma molécula que não tem ramificação. Se a molécula fosse só essa, ó, buteno, passando por esse processo de oxidação enérgica, formaríamos 2 ácidos carboxílicos aqui nesse processo. Estou desenhando um ácido carboxílico aqui tudo torto, só para mostrar para vocês, mais ou menos para manter a posição onde estava a dupla, tá? A dupla se mantém, ó. A dupla se mantém, só que entra oxigênio no lugar. Aí formam-se 2 ácidos carboxílicos aí. O que era buteno vira 2 ácidos etanóicos para esse caso. Então falamos sobre reação de oxidação também. Bora falar sobre o último tipo de reações orgânicas que são irrelevantes para a nossa preparatória aqui intensiva Enem, que é a oxidação, que é a reação de substituição. Bora falar de substituição agora. Pera aí. Hashtag substituição. Substituição. Na substituição, o que há é que então tem uma troca, né? Toda reação de substituição tem uma troca. Então, por exemplo, uma reação de substituição como essa, apesar dela não tender muito a acontecer, mas o ácido fluorídrico é capaz de provocar isso, ó. Isso foi só uma troca, uma reaçãozinha de substituição. O cloro saiu e o flúor entrou no lugar. O cloro saiu. Quem entrou no lugar foi o flúor. Isso é uma substituição. As substituições são muito comuns de ocorrerem em moléculas aromáticas, em arenos. São onde mais acontecem as reações de substituições. Inclusive, são substituições aí atraídas por um universo aí de elétrons, um ninho de elétrons, que são aqueles elétrons pi, inclusive, que eu mostrei no início do nosso módulo, quando a gente falou de hibridização. Se por acaso eu faço uma substituição aqui, atacando o anel aromático, isso é chamado de substituição eletrofílica. Tá? Toda substituição que ataque aromático é chamada de substituição eletrofílica. Eletrofílica, que gosta de elétrons. É que lembra que o anel benzênico ele é cheio de elétrons, então pela etimologia da palavra eletrofílica é gostar de elétrons. Já essa outra que eu fiz aqui em cima, em particular, essa aqui é uma substituição nucleofílica. Essa aqui foi nucleofílica. O meu benzeno atacou meu carbono, atacou o núcleo positivo ali de carbono. Tá, temos aí uma substituição eletrofílica e nucleofílica já estabelecida. A nucleofílica gosta de núcleo, gosta de parte positiva. A eletrofílica gosta de parte negativa. Ela se aproxima e tem a substituição numa parte negativa ali do substrato, né, da molécula que recebe o ataque. Quando a gente fala de substituição, não tem muito segredo, então é sempre isso, de uma coisa trocar a outra. Deixa eu fazer uma reação de substituição eletrofílica aqui na prática com vocês. Tá aqui acontecendo substituição eletrofílica. Um cloro aqui, vou reagir, sei lá, vou fazer um fenol. Vou forçar uma substituição eletrofílica usando água. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, quem é que tem mais predisposição a sair da cadeia aromática? É sempre o haleto. O haleto sai mais fácil do que sair a cadeia orgânica que está aqui. Essa ramificação propil aqui é difícil de sair. Então a ramificação propil se mantém e vai sair o cloro, vai entrar o hidroxilo no lugar. E vai ter como subproduto aqui HCl, né? O cloro saiu e se uniu a um hidrogênio que sobrou. O que era
cloropropilbenzeno vira propilfenol, né? Ou propilhidroxibenzeno. Tá aí uma reação de substituiçãozinha acontecendo. Sobre substituição, o que eu diria ser mais importante é essa parte que eu vou falar agora, sobre os dirigentes, né? Os grupos dirigentes na substituição orgânica, os grupos dirigentes. Os grupos dirigentes eles podem ser ativadores ou desativadores. Os grupos dirigentes ativadores são aqueles que doam elétrons para o anel, os ativadores. E os desativadores são aqueles que retiram os elétrons. Retira elétrons do anel aromático. Então pode ser ativador ou desativador. Quem são os dirigentes ativadores? Os ativadores são aqueles que doam elétrons, como eu acabei de citar, né? Dentre os predispostos a doar elétrons são os derivados de amina, NH2, os derivados de alquila, né? O CH3, um CH2, CH3, derivados de cadeia orgânica normal, sabe? Eles doam elétrons. Dentre os desativadores estão aqueles que são eletronegativos, que puxam os elétrons para fora, são os desativadores. Aí temos o grupo nitro, é um desativador. O grupo carbonila, show, né, de um aldeído, é desativador. E os ativadores, eles são orientadores do tipo ortopara. Os desativadores são orientadores do tipo meta. Orientadores meta. Muito bem, mas o que significa isso, prof? De ser orientador ortopara, orientador meta? Vou ilustrar aqui agora com vocês. É por isso que chama de grupo dirigência, que eles vão estar mandando ali em como vai acontecer as reações químicas de substituição. Então vamos pensar que eu tenho aqui um anel benzênico, na primeira situação, né, um anel benzênico primário ali, nunca reagiu ainda. Vai reagir com um haleto de acila, né? Que vai entrar uma carbonila nesse meu anel aqui. Vai reagir com essa molequinha aqui, ó. Vai reagindo com a molécula do metanal. Resultado disso é que vai sair um hidrogênio do meu anel benzênico, vai entrar o C-dupla-O H aqui e forma CH2 como subproduto. Entrou um dirigente Cho, né, uma carbonila. Cho tem oxigênio eletronegativo, então é um desativador. Desativadores são orientadores do tipo meta. Está aqui descrito, acabei de falar isso com vocês. Agora que vem a sua funcionalidade. Quando essa minha mesma reação passar por uma segunda etapa de substituição, vou demonstrar aqui mais ou menos a mesma lógica das questões Enem. A questão Enem adora de fazer isso, de aproveitar a etapa anterior, né? Reações consecutivas, nesse caso, eu posso escrever assim, ó, Cho. Agora eu vou pegar esse meu Cho aqui, né? Meu benzeno, que já passou pela substituição, que ganhou uma carbonila, e vou reagir ele com um ácido nítrico. Vai passar por um processo de nitração. O Cho, ele é desativador, esse Cho aqui, ó. Ele é desativador, ele é orientador meta. O que significa isso? O produto dessa reação, que eu estou fazendo aqui para a esquerda, tá? Só por uma questão de aproveitamento de espaço. Mas é a mesma coisa. Aqui são os reagentes, você está virando um produto aqui para a esquerda. Vai entrar na posição meta em relação ao minha carbonila. Onde é a posição meta? Do lado é orto, aqui ó, do ladinho são orto. Aqui quando salta um é meta e lado oposto é para. Então, obrigatoriamente, meus produtos vão ter que estar em alguma dessas duas posições meta possíveis aqui. Então, um produto disso vai ser esse aqui, ó. Vai ser formado esse produto aqui. Aqui o Cho. E aqui meu NO2 na posição meta. É uma substituição isso que a gente está fazendo. Então é um subproduto, água. Tá vendo que outra característica fundamental, noção geral que vai te ajudar pro resto da vida. Cadeia aromática não sofre adição, hein? Não sofre adição. É altamente estabilizada. Quebrar a ressonância para fazer uma adição numa cadeia aromática é uma coisa impossível. Entrou na posição meta. Por quê?
Tudo isso por causa do meu grupo primeiro que entrou, que é o orientador meta. Esse cara aqui é orientador do tipo meta. Orientador meta, que é a mesma coisa que desativador. Todo desativador é orientador meta. E todo ativador é orientador ortopara. Ah, não tô lembrando bem esse esquema de orto, meta e para, prof. Não sei o que é isso. Bora recapitular aqui? Saideira já. Vai recapitular o seguinte. São posições relativas. O anel benzênico, se ele tem uma coisa aqui, X, são posições relativas, tá? Se uma coisa, um substituinte está aqui nessa posição X, aqueles que são posições vizinhas a X, as posições vizinhas, são posições do tipo orto. Essas duas posições. Aquelas posições com um carbono de distância são posições do tipo meta. E aquela posição lá do lado oposto é chamada de posição para. Beleza? Esse é o princípio das orientações. Lembrando que na primeira substituição não tem orientação. Meu benzeno ainda é virgem. Só passa a ter orientadores depois da primeira substituição acontecer. Bora fazer questões? Próxima etapa aqui, próxima parte do módulo é só fazer questõezinhas. Vamos lá.